Ei! Eu queria compartilhar com vocês uma mensagem hoje que me confrontou muito e eu espero que confronte vocês também. Ela gira toda em torno de Josué, do livro de Josué, no caso. E, cara, mexeu muito comigo e eu espero muito que mexa com vocês também. O livro de Josué, ele começa com uma crise. Moisés era o último líder dos israelitas, enfim, o líder que Deus tinha levantado, e Moisés morreu. E aí, tipo, eles estavam em completamente um momento de crise, de tipo, cara, eles perderam o líder deles ali, sabe? E, enfim, ia ter uma mudança agora de liderança, porque agora Josué estava sendo levantado. E eles estavam exatamente no meio dessa coisa, eles iam atravessar o Jordão para poder chegar na Terra Prometida. Então, tipo, meio que agora ia começar a parte de tomar a posse das terras. E a verdade é que o livro de Josué inteiro gira em torno disso, de tomar a posse das terras. Em Josué 1 vai estar falando exatamente sobre esse início desse momento de crise e de Josué sendo levantado e tal. Mas uma coisa que me chama muita atenção no livro de Josué é que pelo livro inteiro de Josué vai estar, tipo assim, Deus falando que eles simplesmente precisam tomar a posse da terra que Deus já tinha entregado pra eles. Nossa, Luísa, como assim? Vou pegar versículo pra vocês e vocês vão entender. Em Josué 6:2 vai estar falando sobre Jericó. Fala assim: então o Senhor disse a Josué, saiba que entreguei em suas mãos Jericó, seu rei e seus homens de guerra. Só que Deus, ele fala isso antes mesmo deles terem ido atacar Jericó, sabe? E aí vai ser toda aquela história, tipo, de dar durante 7 dias dá uma volta e no 7º dia dá 7 voltas. E enfim, e no final também, na hora que eles vão dar o grito, em Josué 6:16 vai estar falando, né? Na 7ª vez, quando os sacerdotes deram o toque da trombeta, Josué ordenou ao povo, gritem, o Senhor lhes entregou a cidade. E ele também falou isso, tipo, cara, você tá percebendo? Tipo, isso foi uma coisa que me chamou muita atenção. Sempre tá no passado, porque é uma coisa que já aconteceu, sabe? Pra Deus, ele já chamou aquilo realidade. Pra ele, aquilo já é realidade. Ele já entregou a terra. Agora só falta eles tomarem posse, e a gente vai perceber isso durante todo o livro. No capítulo 8, versículo 1, no 10:19, no 10:8 e no 17:18 me chama a atenção, tipo, de uma forma diferente também, porque no 17:18 vai falar: os montes cobertos de floresta serão de vocês, limpem o terreno e será de vocês. Por quê? Porque sempre que vem uma promessa, vem uma ordem junto. Porque muitas vezes a gente vai receber uma promessa de Deus e a gente vai simplesmente, tipo, pegar aquilo e falar: não, Deus, da hora. E fica sentado esperando ele dar. E fala assim: não, adorei que você me falou isso, mas assim, eu vou ficar aqui sentado esperando e você me entrega. Sendo que, não sei se eu vou falar sempre, porque eu acho que é meio arriscado, mas a grande maioria das vezes que Deus, ele vai te entregar uma promessa, ele vai te entregar uma ordem, porque você precisa tomar posse daquilo também, sabe? Isso é questão não de que Deus dependa de você ou ele precise de você pra fazer alguma coisa, ou pra te entregar alguma coisa, ou pra ter qualquer promessa. Mas é questão de um privilégio que Deus te entrega. Tipo, ele escolhe fazer dessa forma. Ele quer que você seja cooperador dele. E a gente vai percebendo isso, cara. Nossa, uma parte que é incrível pra mim, que é no capítulo 10. Nossa, gente, isso aqui é maravilhoso. No capítulo 10, no versículo 7, a gente vai perceber um pouco o contexto. Fala assim: Josué partiu de Gigal com todo o seu exército, inclusive os seus melhores guerreiros. E disse o Senhor a Josué: não tenha medo desses reis, eu os entreguei em suas mãos, nenhum deles conseguirá resistir a vocês. De novo, Deus falando que já tinha entregado pra eles. Tipo, enfim, já era deles, eles só precisavam de lá tomar posse. Enfim, e aí vai seguindo, fala: depois de uma noite inteira de marcha desde Gigal, Josué os apanhou de surpresa. O Senhor os lançou em confusão diante de Israel, que lhe impôs grande derrota em Gibeon. Os israelitas os perseguiram na subida para Bet-Horon e os mataram por todo o caminho, até Azeca e Maquedá. Enquanto fugiam de Israel, na descida de Bet-Horon para Azeca, do céu o Senhor lançou sobre ele grandes pedras de granizo que mataram mais gente do que as espadas dos israelitas. Enfim, no dia em que o Senhor entregou os amoreus aos israelitas, Josué exclamou ao Senhor na presença de Israel: sol pare sobre Gibeon, e você, ó lua, sobre o vale de Aijalon. O sol parou e a lua se deteve, até a nação vingar-se dos seus inimigos, como está escrito no livro de Jazar. O sol parou no meio do céu e por quase um dia inteiro não se pôs. Nunca antes nem depois houve um dia como aquele, quando o Senhor atendeu a um homem. Sem dúvidas, o Senhor lutava por Israel. Gente, não, é sério, isso aqui precisa mexer com você, porque você tá entendendo o que rolou aqui? Tipo assim, eles tinham a palavra de Deus, de, cara, vai, porque eu já entreguei pra vocês. O que eles fizeram? Eles foram.
Nisso que eles foram, cara, o próprio Deus lutou por eles. Porque Deus fez cair granizo do céu que matou mais gente do que a espada dos israelitas tinha matado. Enfim, e não para por aí, porque vai seguindo. E Josué, ele manda o sol parar. E o sol para. E por que Josué manda o sol parar e o sol para? Porque, cara, ele estava em concordância com Deus, sabe? Ele estava em sintonia com Deus, porque ele tinha compreendido que ele era um cooperador de Deus, ele estava cooperando com Deus. É muito aquela vibe de permaneçam em mim, as minhas palavras permaneçam em vocês, peçam o que quiserem e será dado. É literalmente isso, porque Josué, as palavras de Deus permaneciam em Josué. E por isso ele pede pro sol parar e o sol para. Porque, tipo assim, tá vendo aqui falando que o Senhor, ele atendeu a um homem? Deus só atendeu um homem porque aquele homem estava em concordância com ele. Porque aquele homem era um cooperador dele. Isso é muito louco, velho. Isso precisa mexer com você. No 24, que é o último capítulo de Josué, no 24:12, vai falar um negócio legal, ó. Eu lhes causei pânico para expulsá-los diante de vocês, como fiz aos 2 reis amorreus. Não foram a espada e o arco que lhes deram a vitória. Nunca foi eles. Nunca foi a luta deles. Nunca foi, tipo, o ato deles irem ali tomar a posse. Era o fato de que eles já tinham uma palavra, eles já tinham uma promessa, e eles andaram em concordância com isso, entendeu? Eles estavam cooperando com Deus. O que é um privilégio. Porque Deus não precisa de você, mas Ele escolhe fazer isso junto com você. E quão louco é isso? Só que isso me confrontou num ponto que Josué também confronta os israelitas. No capítulo 18, no verso 3, vou ler o antes só pra pegar um contextozinho. Mas vai falar assim, ó. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Você percebe, tipo assim, a terra já era deles. Ainda que eles não tivessem a posse, a terra já era deles, porque Deus já tinha entregado, porque Deus já tinha chamado aquilo à existência. E aí agora Josué, ele confronta o povo, falando assim, cara, até quando vocês vão negligenciar a posse daquilo que Deus já te deu? E essa é a parte que me confrontou. Essa é a parte que Deus veio e me pegou e me falou assim, Luísa, até quando você vai negligenciar a posse daquilo que eu já liberei sobre você? Até quando você vai negligenciar a posse da cura que eu já derramei sobre você? Até quando você vai negligenciar usar os dons que eu já derramei sobre você? Sabe? Porque já é realidade. Deus já te entregou. E até quando você vai negligenciar aquilo que Ele já te entregou? Aquilo que já é seu? Até quando você vai negligenciar a posse? Tipo assim, é só a posse. Porque você já recebeu. Você tem que tomar posse disso. E até quando você vai negligenciar? Cara, isso precisa te confrontar. Porque aqui nesse livro, a gente vai perceber o tanto de coisa que a gente já tem liberado sobre a nossa vida. Sabe? Dons, palavras, curas. Cura pra nossa alma, curas que Deus já liberou sobre a gente, verdades que Deus já liberou sobre a gente, dons que Deus já liberou sobre a gente. E até quando você vai negligenciar a posse disso? Eu tava entrando num certo conflito com Deus, assim, rapidinho, assim. Um leve conflito, foi bem rápido, porque Ele já resolveu assim, ó, em segundos. Mas eu tava falando, tipo assim, eu não tava conseguindo entender, porque Deus já tinha liberado uma coisa sobre a minha vida. Eu tinha a plena convicção de que Ele tinha liberado. E só que aí, em um momento, meio que parecia que tinha voltado atrás. E eu fiquei tipo, Deus, como assim? E Deus, Ele me pegou e me falou assim, ei, eu já liberei. Mas até quando você vai negligenciar a posse daquilo que eu já te entreguei? Isso precisa te confrontar, velho. Outra coisa, tipo, agora a gente vai entrar num clássico de Josué, que é Josué 1:9, todo mundo sabe, não fui eu que te mandei, seja forte e corajoso. Não temas e não desanime, porque eu vou estar com você onde quer que você for. Isso é Josué 1:9. Mas aqui a gente tem uma verdade muito forte, que a gente ama pegar esse versículo pra falar, tipo, pra gente ter um shotzinho de coragem. Seja forte e corajoso. Deus tá comigo. E vamos. Mas aqui tem uma verdade muito forte, porque Deus, Ele fala, não temas e não desanimes. Agora, isso é uma ordem. E se é ordem, não pode estar relacionado a algo involuntário. Então esse desânimo não é algo involuntário, é algo do qual você tem controle, do qual você se permite dominar. E agora vem um ponto que isso também precisa mexer com você, mas o seu desânimo ofende a Deus. Deus se sente ofendido
quando você desanima. E por quê? Exatamente o que segue no versículo, porque ele fala assim, né? Não fui eu que te ordenei, seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Por que você não se apavora e nem se desanima? Porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. E a gente percebe essa mesma lógica naquele caso, no evento assim, né? De quando Jesus ele tá no barco e ele tá dormindo. Porque não temer e não desanimar requer de você fé. Requer de você fé. Nesse mesmo caso de falta de fé, a gente vai ler em Marcos 4. E a gente vai ver lá escrito. E aí o que pega? Isso é muito louco. Em Marcos 4, eu vou ler rapidinho também esse trecho que vai falar assim, ó. Jesus estava na popa dormindo com a cabeça em um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez completamente bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eu li essa história da última vez. Aquilo me deu uma travada, que eu falei, tipo, cara, por que eles não tinham fé? Tipo, mano, Jesus estava no barco, eles sabiam que Jesus podia resolver aquilo. Então eles foram falar com Jesus. Eles acordaram Jesus e tal, e por que eles não tiveram fé? Eles sabiam que Jesus podia mexer. O ponto, velho, o ponto é que Jesus estava no barco. Jesus estava com eles naquele lugar. Isso devia bastar pra eles. O fato de Jesus estar no barco devia ser o suficiente pra eles saberem que eles não morreriam e que, tipo, ficaria tudo bem. Mano, Jesus estava dormindo. Tipo, sabe? Se Jesus estava no barco, ele estava tranquilo, a ponto de estar dormindo, mano, tô suave. Se o meu mestre tá dormindo, eu posso dormir também, porque, né, ele tá tranquilo, eu posso ficar também, porque se ele que tem o domínio de tudo tá suave, posso ficar tranquilo. Por isso faltou fé neles. Eles tinham que ter fé e certeza de que nada aconteceria com eles. Cara, o mestre tava dormindo, ele não estava preocupado. Se Jesus não estava preocupado com a situação, por que eu vou me preocupar? Entendeu? Eles literalmente tiveram a única atitude que não demandava fé deles, que era acordar Jesus. O ponto é que o medo deles revelaram que eles não tinham fé suficiente. Sabe? Tanto que é o que Deus fala aqui. Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não tem fé? Aí que tá o ponto. Quando a gente volta em Josué 1:9, Deus fala pra gente não temer e não desanimar, porque ele vai estar com a gente. E se ele tá com a gente temer e a gente desanimar é falta de fé. E isso ofende a Deus. E o que isso tudo tem a ver com tudo que eu tô falando? Deus disse que estaria com eles. Deus disse pra eles serem fortes e corajosos, não temerem, não desanimarem, porque Deus estaria com eles. Eles não temeram, eles não desanimaram. Deus esteve com eles. E eles tomaram posse de tudo aquilo que Deus tinha falado que ia entregar pra eles. Não só porque eles ficaram parados esperando e tal. Tipo, mano, eles podiam ter ficado parados esperando. E, tipo, Deus podia fazer o granizo cair do céu. Show! Mas a promessa de Deus, ela veio junto com uma ação, com uma ordem pra eles. Vão tomar posse. E quando ainda tinham 7 tribos que ainda não tinham tomado posse, enfim, ainda não tinham a herança deles, Josué confronta e fala: cara, até quando vocês vão ficar negligenciando a posse do que Deus já te entregou? E isso aqui é uma verdade muito forte, gente. Tipo assim, é questão de tomar posse. E até quando você vai negligenciar a posse daquilo que Deus te entregou? Até quando você vai deixar a sua pouca fé te parar, velho? Até quando você vai se deixar ser dominado pelo temor, enfim, pelo medo e pelo desânimo? Cara, isso ofende a Deus. Por que ofende a Deus? Porque ele tá com você. E se ele tá com você, mano, bora! Vai tomar posse do que ele já te entregou. Gente, isso precisa mexer com você. Isso mexeu muito comigo. Isso me confrontou tanto, que eu vim aqui fazer um vídeo pra vocês. Acho que é isso. Até quando você vai negligenciar a posse daquilo que Deus já te entregou?